Elas riram quando a viram entrar. Não foi um riso aberto, escancarado. Foi aquele riso curto, abafado, partilhado entre duas pessoas que acreditam estar no lado certo da história. Um som miúdo que se assentou no mármore frio do saguão e ficou pairando, como se esperasse confirmação. Helena Santos caminhou devagar, apoiando-se levemente na alça da sacola de feira. A sacola de juta, o cheiro de ervas, os tomates ainda aquecidos pelo sol da manhã, tudo falava de uma rotina simples, de uma manhã como tantas outras. Seus sapatos tinham sola gasta, a barra da saia, um remendo discreto. Mas os ombros continuavam retos, apesar das dores nos joelhos que, algumas vezes, a lembravam na escadaria. Haviam rugas no rosto que ninguém notou direito, não o tipo de marcas que diminuem, mas o tipo que conta história. Perdas, conquistas, longas conversas na cozinha e noites em claro cuidando da casa. Havia, sobretudo, um olhar claro, atento. O banco era moderno, com paredes de vidro que refletiam a luz. À direita, um canto reservado para clientes com contratos preferenciais. À esquerda, filas por senha, um painel digital que piscava números. Entre um sorriso de boas-vindas e um letreiro de atendimento humanizado, florescia aquela pequena hierarquia invisível que organiza a sala. Quem entra de terno recebe um chamado silencioso. Quem carrega sacola de feira, espera. Na recepção, duas atendentes trocavam olhares e sussurros. Patrícia, com o crachá fixado ao peito, completava 20 e poucos anos no banco e alguma ambição que se refletia no penteado impecável e nos saltos altos. Vanessa, 2 anos menos de experiência, tratava de deixar a risada cair leve, como se aquilo fosse apenas um acontecimento divertido. Não prestaram atenção à sacola. Riram por reflexo antes de erguer o rosto e reconhecer o óbvio. Alguém diferente do padrão. O riso virou o olhar. O olhar virou comentário. Nada que a deixasse sem jeito. Era só uma pedra a mais no caminho de Helena. Ela aproximou-se do balcão com calma. Pegou o número da senha com uma mão que tremia pouco, mais por costume do que por fraqueza. Era 68 anos. E mostrava uma paciência adquirida. Pediu o atendimento com a educação de quem foi criada para pedir com licença, mas a resposta foi um gesto mínimo de desinteresse. Aguarde, vai demorar um pouco. O um pouco disse mais do que a cortesia. Havia naquela voz um tom que empurrava a pessoa para fora do centro da urgência. Helena sentou-se num assento de couro. Fechou os olhos por um instante, não para dormir, mas para reunir energia. Na bolsa, um pequeno bloco. Nele, num hábito antigo, anotava compromissos e nomes quando precisava. Hoje, não tirou o bloco. Observava. Era método. Havia algo de velho na forma como ela anotava mentalmente detalhes. Cada rosto, cada frase, cada relógio que marcava o tempo de espera. Não por rancor, mas para lembrar que uma injustiça não passa sem registro. O primeiro micro-confronto aconteceu quando uma cliente com pressa, o tipo que chegava com porta-cartões e agenda eletrônica, foi chamada antes dela, apesar da senha tardia. Patrícia sorriu e a conduziu à sala interna como se já soubesse que ali morava a prioridade. Vanessa cochichou algo e, ao ver Helena, olhou de cima a baixo e arqueou a sobrancelha, trocando um sorrisinho com Patrícia. São esses pequenos gestos, os fios de conversa que moldam o que será dito depois. Nem precisava de sarau para saber que aqui tem cliente bom e cliente nem tanto. A frase saiu como se fosse inofensiva. Um comentário, uma observação, mas foi anotada por Helena como quem coleciona pedaços de um quebra-cabeça. A fila andava ao redor dela. Pessoas que vinham e iam, atendimentos que disparavam e terminavam com carimbos e sorrisos. Cada vez que o painel avançava, o silêncio ao redor de Helena ficava mais evidente. O relógio da parede parecia compadecer-se. Tic-tac, tic-tac. Às vezes, ela sentia o joelho doer com uma pontada que se espalhava até o quadril,
lembrando que o corpo tinha limites. Apertava a sacola com mais força, como se segurar aquilo fosse também segurar a compostura. Tentou falar uma vez com voz calma. Com licença, eu sou a próxima da senha. Patrícia olhou por cima do computador, distraída, e respondeu: estou atendendo alguém, senhora. Só um instante. Um instante que se esticou. Os minutos se acumularam. Um adolescente perguntou sobre uma app. Um homem de terno pegou informações para um financiamento. Uma senhora idosa, com cartão de preferência, foi encaminhada para a sala VIP. A atenção do banco foi sincera para com alguns e protocolar para outros. Helena percebeu o padrão. Não era apenas descaso, era seleção. Sebastião, o segurança, era uma figura alta com ar de quem preferia ficar invisível. Observou a cena do seu posto. Tinha assistido a muitos encontros e desencontros naquela agência. Aproximou-se com a discrição de quem quer oferecer ajuda sem se impor. Se precisar, eu chamo o gerente, dona Helena. Ele falou baixo, com um tom que misturava compaixão e a preocupação de quem sabe que qualquer intervenção precisa ser medida. Helena sorriu, agradeceu, mas não o quis acionar tão cedo. Havia algo que precisava ser construído primeiro. A paciência transformada em evidência. Dentro da agência, os comentários entre as atendentes ganharam mais corpo. Ela parece que sai da feira, né? Vanessa disse isso como se citasse uma curiosidade paleontológica. Patrícia completou com um olhar que buscava a aprovação. Nossa, não é bem o tipo de perfil que a gente costuma priorizar. Não disseram aquilo alto. Ninguém precisava que o público todo ouvisse. Mas a linguagem chegou em forma de pequenas ondas a quem estava ao redor. Alguns clientes notaram e desviaram o olhar. Uns sentiam incômodo, outros constrangimento. Um jovem, que ia pagar uma conta, viu a cena e baixou a cabeça. Parecia dividir a responsabilidade do mundo. Ninguém, porém, interrompeu. É curioso como a ação invisível é mais conveniente para a maioria. Olhar, entender, decidir, não agir. Helena escutou tudo. Não reagiu com violência nem com lágrimas. Havia dignidade no seu silêncio. Ela sabia a geometria dos humores sociais e sabia fazer perguntas, se necessário, com uma calma que desconcertava. Só queria confirmar se meu número já saiu. Quando pediu aquilo, o gerente Ricardo ergueu o rosto do computador com uma expressão que tentava ser neutra, mas que já estava cansada. Ele era articulado o suficiente para dar ordens e curto o bastante para evitar complicações. Estamos atendendo por ordem de chegada, disse Ricardo com a praticidade de quem fecha circuitos. Seu número não foi chamado. Aguarde. Aguarde. Outra vez o termo, mas enquanto ele falava com a voz controlada, atendeu um colega que entrou sem senha e foi rapidamente levado à sala executiva. Um cliente de perfil preferencial. Helena percebeu, sem surpresa, a aceleração do tratamento a partir do cartão ou da aparência. A dignidade formal do banco tinha condicionais, e ela, naquela manhã, aprendia a face delas. A humilhação cresceu em pequenos atos. O celular que tocou em segredo, a conversa que ficou mais alta quando falaram de privilégios. Patrícia fez um comentário que tinha o veneno do desdém. Essas pessoas levam mais tempo para entender as coisas. Vanessa sorriu como se fosse uma verdade universal, e em seguida os dois riram baixinho, como se o riso fosse um adubo de entendimento. Era um desrespeito recoberto por normalidade. Outra espectadora, uma mulher de meia idade, aproximou-se e tentou interceder. Com licença, ela está esperando há muito tempo. O gerente deu um aceno que buscava encerrar a intervenção. Estamos no horário de pico, senhora. Não podemos abrir exceções. Era a frase que anestesiava a situação. A normalização do descaso. A cada recusa, Helena recolhia mais detalhes. Memorizava nomes, horários, quem passava na frente dela, quem puxava conversa. Não por um plano maquiavélico, mas porque no lugar onde a gente se acostuma a ser invisível,
Cada elemento é um fio que pode um dia costurar uma história diferente. Seus pensamentos, no entanto, não eram apenas sobre os outros. Havia lembranças que afloravam. O rosto da filha ao telefone nas manhãs de domingo, a maneira como Mariana sempre insistira para que ela aceitasse ajuda. Um sorriso calmo. A sensação de que algumas pontes, embora firmes, não eram chamadas à vista. Helena pensou brevemente no que a filha diria se soubesse. Não era um gesto de orgulho pessoal, nem de desejo de humilhar ninguém. Era uma espécie de decisão prática. Havia momentos em que a dignidade precisava de testemunha. E quem testemunha melhor que alguém que tem poder para fazer com que aquela testemunha não seja apenas uma palavra no ar, mas um documento, uma ação? A manhã foi se convertendo em tarde. Pessoas cortavam aquele tempo como quem corta fatias de um bolo. Cada chance de atendimento desconcentrava-se em prioridades que nada tinham a ver com justiça. Um rapaz que veio só para ajustar um contrato saiu sorrindo. Helena mal tocou na fila. As horas passaram como gotas. No meio dessa sequência de pequenas agruras, alguém fez uma gravação mental de tudo. Patrícia derrubou um comentário mais audacioso que o normal, quase uma piada pronta para quem ria por dentro. Ela está achando que veio ao lugar certo. Dá pena. Vanessa riu, achando graça de si mesma. Um cliente próximo ergueu a sobrancelha, mas em silêncio. O gerente arrumou papéis para parecer ocupado. A máquina de café continuou a fazer seu barulho mecânico. Foi então que Helena, que até ali havia sido retrato de contenção, fez um movimento que alterou a sala. Discreto, incisivo. Tirou o celular da bolsa. A mão tremeu, sim, mas era o tipo de tremor que vem do esforço em domar emoções. Verificou o sinal, discou um número. O movimento de puxar o aparelho para fora não teve a grandiosidade de uma cena de filme. Foi um gesto contido, quase cotidiano. Mas havia nela uma pergunta. Será que precisava expor outra pessoa para que seu próprio direito fosse respeitado? Antes de decidir, ela fechou os olhos por um segundo. Lembrou-se de Mariana. Não havia elevação dramática, nem coro. Apenas a imagem da filha, firme, acostumada a tomar decisões grandes em salas que cheiravam a madeira e a café. Havia insistido numa conversa semanas antes para que a mãe pedisse ajuda quando precisasse. Mãe, não precisa carregar tudo sozinha. Era a voz de preocupação. Era também a possibilidade de que alguém, através de um fio direto, pudesse transformar constrangimento em resposta. Helena levantou o queixo. Não foi um gesto de vingança, mas sim de assertividade. Ela tinha o direito de ser atendida. E se a dignidade dependia de chamar quem podia garantir que a história fosse ouvida, que assim fosse. Enquanto a linha tocava, os olhares permaneceram dispersos. Ninguém, naquele momento, conectou a mulher de sacola ao aparelho que vibrava contra a pele. Ela sussurrou quase inaudível. Mariana? A voz veio urgente, mas controlada. Algo na sala prendeu o ar, uma mudança sutil, como o momento antes da chuva, quando tudo fica pesado e se prepara. Foi nesse instante, com o telefone na mão e os minutos da manhã transformando-se em memória, que o clima da agência ficou diferente. A tensão deixou de ser só dela. Transbordou, como se a sala percebesse que ali havia uma causa que poderia se tornar grande. Um burburinho invisível começou a percorrer os clientes. Patrícia franziu o senho, imprevistos a desconcertam. Vanessa trocou as palavras por um olhar preocupado, pela primeira vez não rindo. Sebastião aproximou-se mais, discreto, e perguntou baixo. Quer que eu chame alguém, dona Helena? Ela balançou a cabeça, não para encerrar, mas para afirmar que já tomara uma decisão. O aparelho estava colado ao ouvido. A voz do outro lado ainda não soara com clareza para todos. Aquela ligação, curta e simples, tinha potencial para transformar o que até então era humilhação privada em um conflito público que ninguém poderia fingir não ter visto.
Do lado de fora, através do vidro, a cidade seguia indiferente. Gente apressada cruzava a calçada, absorvida por seus próprios destinos. Dentro, o brilho do painel digital continuava a chamar números e o relógio teimava em seu tic-tac regular. Mas havia uma sensação nova no ar, como se alguém tivesse acendido uma luz pequena, mas inapelável. Algumas pessoas olharam para Helena com curiosidade, outras com uma ponta de culpa. Um silêncio se formou, repleto de possibilidades. Helena respirou fundo. As palavras que disse no telefone foram medidas, sem alarde. Estou na agência 047. Estou sendo ignorada. A frase foi simples, factual. Não houve drama, nem súplicas. Apenas o relatório de quem estava no lugar. Do outro lado, a voz que atendeu fez uma pausa por uma fração de segundo que para quem ouvia se alongou demais. A pausa foi bastante para que o coração de Helena acelerasse um pouco. Em seus olhos, porém, não havia medo. Havia a certeza de que agora havia testemunha, que não poderia ser ignorada facilmente. Alguns clientes se inclinaram levemente para a frente, tentando captar o conteúdo daquela conversa que, sem querer, já se inscrevia como segredo compartilhado. Patrícia, no balcão, teve o sorriso congelado. Não sabia ainda o que aconteceria, mas aquela pequena perturbação já era o suficiente para quebrar a rotina do desdém. A chamada continuou. Helena falava com calma, descrevendo fatos, sem adornos. A voz do outro lado era firme. Uma palavra foi dita. Estou indo. Naquele instante, o banco pareceu suspender a respiração. Quem observava não sabia se aquilo significava a presença de autoridade, de justiça, ou simplesmente alguém que chegaria para checar o que estava acontecendo. Mas a promessa de uma intervenção bastou para que as pessoas se reorganizassem, de maneira invisível, dentro daquela sala. Ela desligou o celular e guardou-o com cuidado, como quem coloca algo valioso de volta no lugar. Uma parte do público voltou a seus afazeres. Outra parte permaneceu. Alguns clientes, até então apáticos, começaram a reparar nos detalhes que Helena havia observado o tempo todo. A rapidez com que certos documentos eram atendidos, o tom das falas, o sorriso que se transformava em corte, a normalidade, que parecia rígida até poucos instantes, ficou frágil. Os minutos seguintes foram os mais longos. Ricardo ajeitou a camisa, como se preparar também fosse um gesto de autoridade. Patrícia passou os dedos pelo cabelo num ensaio de compor a expressão. Vanessa fez uma cara que era mistura de dúvidas e expectativa. Sebastião manteve-se perto de Helena, vigilante. Uma sensação coletiva de que algo estava para acontecer pairou no ar. Helena sentou-se novamente. Um pequeno sorriso atravessou seu rosto, não de vitória, mas de alívio por ter feito aquilo que achava justo. Ainda havia dor no joelho e a sacola pesava mais do que antes. Talvez porque naquele momento ela sentisse o peso do que representava carregar uma postura íntegra contra o descaso. Olhou para as mãos enrugadas e, por um segundo, lembrou-se de todas as vezes que teve de se recompor diante de olhares que queriam apagá-la. Não queria anular ninguém com isso, só queria que as coisas fossem diferentes amanhã. O banco continuou a girar seu cotidiano, agora com uma fresta aberta. A expectativa era como um trem lento que se aproximava. Todos, sem saber, esperavam o apito. O painel digital piscou números que já não importavam tanto. O relógio, paciente, marcava minutos que pareciam se alongar. Então, quando a tensão parecia ter se instalado por completo, a porta giratória abriu outra vez. Um vento morno trouxe consigo o som de passos decididos que faziam a sala virar a cabeça. Pessoas encontraram novos pontos de foco. O ruído diminuiu como se alguém tivesse abaixado o volume do ambiente. O ar parecia mais denso, concentrado na figura que atravessava a entrada. A visão ainda não era clara. Estava do outro lado do vidro, na linha de espera entre o público e a ação.
mas bastou um relance para que alguns reconhecessem o corte firme do traje, a postura de quem não se curva às rotinas menores do dia a dia. O saguão se alinhou sem combinar, como se todas as cadeiras tivessem sido puxadas por mãos invisíveis. Patrícia prendeu a respiração. Vanessa deixou escapar um som que tinha a forma de uma palavra indizível. Ricardo ergueu os óculos e, pela primeira vez naquela manhã, deixou o tom neutro tremer. Sebastião estreitou os olhos, avaliando o possível conflito. Helena, por sua vez, ergueu-se com calma, segurando a alça da sacola como se fosse um emblema de verdade. Nada nos seus gestos denunciava a intensidade do que se passava. Era um encontro que prometia conversas duras, decisões que poderiam mudar rotinas e, talvez, ao final, a correção de algo que sempre fora aceito como normal. Ninguém falou ainda. O silêncio tomou conta do saguão como cortina que anuncia o que está por vir. E naquele instante, entre o segundo em que a porta se fechou e o próximo gesto, todo mundo percebeu que algo que havia começado com risos baixos poderia terminar em lição. Helena inspirou profundamente, pronta para o que viesse. A sala, apreensiva, aguardou que a história se desenrolasse. O passo de Mariana atravessou o salão, como quem atravessa uma cortina de silêncio. Firme, medido, sem pressa. O traje escuro tinha o corte de alguém que sabia o peso das decisões. O cabelo preso deixava o rosto à vista, e havia nos olhos dela uma mistura de surpresa contida e reconhecimento imediato. Quando se aproximou do balcão, o murmúrio que correra pela sala diminuiu até se tornar quase inaudível. Ninguém respirou mais alto. Mariana parou a poucos metros de Helena. Havia entre as duas uma distância que naquele instante se encurtou por respeito mais do que por afeto público. A executiva inclinou-se, não com formalidade, mas com cuidado, como se reconhecesse que o gesto poderia expor a mãe a mais olhares. Abraçou Helena de lado, num abraço que foi mais que afeto. Foi o anúncio de que a questão não caberia mais ao espaço da indiferença. "Mãe", disse Mariana, a voz firme porém baixa. "O que aconteceu?" A resposta foi simples e direta, sem teatralidade. Helena explicou a sequência do desprezo, a espera que se alongava, os comentários que transformaram a tensão em humilhação. Contou com calma clínica cada gesto, cada frase que havia registrado. Mariana ouviu cada detalhe, com os olhos fixos na mãe, e numa expressão que misturava raiva e determinação, puxou do bolso um crachá que deixou escancarado na mesa do balcão. Mariana Oliveira, CEO regional. Houve um segundo estranho, aquele intervalo em que as coisas se realinham e alguns percebem que suas rotinas foram interrompidas por algo maior. Patrícia e Vanessa trocaram olhares. A cor do rosto de Ricardo mudou. Não era só a presença de uma autoridade. Era a constatação de que a história de Helena agora teria um endereço onde poderia receber resposta. Mariana endireitou-se. Com a voz que se usa em reuniões importantes, perguntou ao gerente: "Ricardo, você pode me acompanhar para conversarmos em particular?" O gerente, pego entre a necessidade de manter a imagem institucional e a urgência de minimizar danos, assentiu. A sala, por um instante, parecia uma ilha em torno das duas mulheres. Sebastião manteve-se junto a Helena como guardião discreto. Antes de sair, porém, Mariana virou-se para o pequeno grupo que se formara. "Quero que todos saibam. Vou pedir uma apuração imediata. Aqui não se tolera discriminação." A frase foi pronunciada sem ironia, como quem veta uma conduta que fere a própria missão aparente do lugar. Houve murmúrios, e alguém, no fundo, arriscou um aplauso pequeno, tímido, como se já celebrasse a correção que julgava necessária. Patrícia tentou recompor o semblante. Vanessa fitou o chão. Ricardo acompanhou Mariana até a sala de gerência e a porta fechou-se com o som seco de quem encerra um palco. Lá dentro, o tom mudou.
Mariana não precisava explicar quem era. Explicou, sem alarde, o procedimento que exigia transparência. Registro de ocorrência interna, análise de câmeras, confronto com as gravações de atendimento, checagem de relatórios de cliente mistério. Pediu a Ricardo que fizesse um levantamento preliminar já naquela tarde. Pediu a Sebastião que trouxesse as imagens da manhã. E, com calma, pediu que alguém coletasse nomes de testemunhas, inclusive os clientes que haviam visto a cena. Ricardo, que até então fingira que organizava papéis, tentou uma fala de defesa. Mariana, não há aqui nenhuma intenção deliberada de discriminação. É possível que tenhamos falhas operacionais, um pico de atendimento. Falhas operacionais não justificam risos e comentários que ferem a dignidade, interrompeu Mariana firme. Quero o inventário completo até o fim do dia, e quero que ninguém tente apagar nada. Precisamos de transparência. O gerente respirou fundo. Havia em seus olhos a sombra do desconforto. Admitir erro, para alguém na sua posição, era admitir que o sistema sob sua supervisão havia falhado. Aceitou o pedido. Quando a porta da sala executiva se abriu novamente, a cena na agência tinha mudado. Clientes observavam com um interesse diferente, como se a antecipação de justiça já tivesse modificado a ordem. Helena sentou-se, ainda com a sacola de feira no colo, e permitiu-se um instante para respirar. A presença de Mariana não eliminara a dor do que passara, mas tornara aquela dor visível, e isso, por si só, fazia diferença. Aos poucos, notícias do ocorrido circularam pela cadeia de comando. Foram horas de ligações, mensagens internas e reuniões breves. À tarde, uma solicitação formal partiu da regional, exigindo que a agência abrisse uma sindicância. Dentro de poucas horas, a matriz já havia designado uma equipe para examinar as práticas locais. Auditoria de atendimento, revisão de scripts de acolhimento, checagem de histórico de reclamações. Não era um tribunal público, nem uma execução sumária. Era um procedimento administrativo que, justamente por sua formalidade, trazia consequências. Naquele mesmo dia, sob orientação direta de Mariana, começou-se a coletar a evidência que Helena havia imaginado. Registros do cliente mistério, planilhas com tempos médios de espera por perfil, gravações de câmeras internas, mensagens trocadas entre funcionários e relatórios de satisfação. A equipe da matriz foi clara desde o início. Precisava-se de fatos para que se pudesse agir com proporcionalidade. O primeiro documento apresentado foi o relatório do cliente mistério, um arquivo que no papel parecia seco e técnico, mas que, naquele contexto, tinha a força de uma narrativa comprimida. Tabelas mostravam horários, tempos de atendimento, anotações sobre linguagem utilizada e, em uma coluna específica, menções a tom condescendente e sinais de exclusão. Havia uma escala de avaliação por critérios, e ali saltavam notas baixas justamente nos momentos em que Helena estivera presente. As imagens das câmeras corroboraram. Mostravam, em ângulo amplo, os pequenos gestos que contam muito. Um sorriso trocado, olhares desviados, a condução de clientes preferenciais direto às salas internas. Havia um clipe curto em que se via Helena se aproximando, pegar a senha e os atendentes discutindo algo fora do alcance do microfone. Em outro trecho, o sorriso de Patrícia, convenientemente captado, parecia natural. Em seguida, ela chama um cliente por nome e o conduz com presteza. Os arquivos de áudio, quando transcritos, trouxeram frases que corroboravam o que Helena ouvira. Comentários depreciativos e descrições que transformavam uma pessoa em caricatura. Não eram crimes, não eram acusações penais, eram atitudes que feriam políticas internas de atendimento e a dignidade humana. Era exatamente a peça que uma instituição responsável precisava encarar. Evidência que mostrava um padrão. Durante a revisão surgiram também registros anteriores. Uma planilha de reclamações mostrava que, nos últimos meses,
Várias pequenas queixas haviam sido registradas, reclamando de atendimento ríspido e tratamento desigual. Muitas foram fechadas com respostas padrão. Havia um padrão de normalização dos problemas, que agora se mostravam sistêmicos. A combinação desses elementos foi suficiente para que a regional decidisse medidas firmes. Na reunião convocada para as decisões, estavam presentes Mariana, o diretor de recursos humanos da regional, o jurídico em nível preliminar e representantes da compliance. Helena assistiu à distância, preferindo se manter fora do palco das decisões, deixando que a racionalidade institucional fizesse o trabalho que ela mesma iniciara com sua queixa. Patrícia e Vanessa foram chamadas a depor. Sentaram-se com o rosto pálido, olhando para o chão como quem pede tempo ao próprio corpo. Quando questionadas sobre os comentários e condutas, tentaram justificar com o argumento de rotina e pressão do dia a dia. Ricardo apresentou sua versão, afirmou que havia negligência, mas negou ter orientado qualquer discriminação deliberada. A defesa foi áspera, improvisada, e para quem observava, soou mais como um bico de resposta do que como explicação. O diretor de recursos humanos leu as políticas internas, atendimento humanizado, respeito à diversidade, protocolos para acolhimento de clientes com mobilidade reduzida ou necessidades especiais. Lembrou que o banco investia em treinamentos e que comportamentos que violassem essas diretrizes teriam consequências. A linguagem era institucional, precisa, sem vitimização nem histeria. Após análise dos documentos e das filmagens, as conclusões foram claras. Havia um padrão de conduta que feriu a política de atendimento e a dignidade da cliente. As medidas foram decididas em conformidade com a gravidade dos fatos e com a necessidade de corrigir a cultura local. Demissão por justa causa para as duas funcionárias que protagonizaram o comportamento ofensivo. Rebaixamento de função e transferência para acompanhamento de performance do gerente que permitira essa cultura. E a abertura de um programa de reeducação para toda a equipe da agência com avaliações trimestrais. As demissões não foram celebradas em tom de triunfo, porque o objetivo institucional não era punir por punir, mas estabelecer responsabilidade e permitir reconstrução do serviço. Ainda assim, a decisão causou impacto. Patrícia, ao ser comunicada, tentou chorar. Vanessa, atônita, levou as mãos ao rosto. Havia arrependimento ali, genuíno em alguns gestos, forçado em outros. Ricardo, por sua vez, recebeu a notícia do rebaixamento com uma expressão que misturava incredulidade e resignação. Saber que passaria por supervisão de performance, com metas de atendimento e avaliações de feedback, era humilhante, mas também poderia ser caminho de aprendizado. Helena observou tudo com serenidade. Em nenhum momento ela desejou ver alguém arruinado. Sua sede era por correção e responsabilidade. Quando, ao final da reunião, Mariana pediu que fosse formalizada uma carta de retratação em nome da instituição, Helena concordou com a proposta. Queria que houvesse reconhecimento público sem humilhação desnecessária, uma carta simples, uma desculpa formal e o compromisso de mudança. As repercussões estenderam-se além das 4 paredes da agência. A regional publicou um comunicado interno reafirmando o compromisso com o atendimento respeitoso e anunciando medidas imediatas. Revisão de procedimentos, implantação de um canal direto de denúncias e uma grade de treinamentos obrigatórios sobre empatia e atendimento a idosos. Essas ações visavam não apenas reparar o erro, mas transformar o ambiente onde o erro nascera. No entanto, a história não se encerrou com medidas administrativas. Havia também um lado humano que precisava ser tratado. As pessoas envolvidas tinham suas próprias trajetórias, medos e limitações. Foi por isso que a regional tomou, desde o início, a decisão de não apenas punir, mas oferecer processos de requalificação.
A demissão de Patrícia e Vanessa era uma demonstração de tolerância zero em casos de abuso direto, mas a agência precisava, simultaneamente, promover mecanismos de prevenção para que novos casos não ocorressem. Uma das ações mais importantes previstas foi a instalação de um programa chamado Atendimento com Dignidade. Um ciclo de oficinas práticas, onde funcionários aprenderiam a reconhecer vieses, a acolher clientes com diferentes históricos, a manejar conflitos com respeito. Haveria também simuladores de atendimento, com participação de atores treinados para reproduzir diversidades de perfis e necessidades. Essas medidas tinham o objetivo de construir novo comportamento, não apenas punir o antigo. 3 meses depois, a agência 047 parecia outro lugar. O letreiro que antes parecia apenas uma marca, atendimento humanizado. Agora ia além das palavras. Era prática no cotidiano. Uma placa nova, bem visível, trazia uma frase simples: todo cliente merece ser ouvido. Havia um quadro no corredor com indicadores de satisfação que, antes, oscilavam. Agora mostravam uma tendência de melhora contínua. As filas, que outrora refletiam privilégios, foram reorganizadas com base em triagem clara e acessível a todos. E a sala VIP foi reestruturada para receber, quando necessário, pessoas com necessidades específicas, sem que isso implicasse tratamento desigual. Júlia, a nova atendente, era um rosto que rapidamente virou referência. Jovem, mas treinada, recebia os clientes com um sorriso que não era apenas protocolo, era genuíno. Havia nela um cuidado com os detalhes que fazia diferença. Oferecia cadeira a quem precisava, explicava os passos com paciência e chamava o cliente pelo nome. A mudança era palpável. Numa manhã qualquer, Helena entrou na agência novamente. Havia nela uma calma que lembrava a de dias anteriores. Porém, a diferença estava no olhar dos funcionários e no silêncio respeitoso ao redor. Não houve risos. Havia um gesto de reconhecimento. Júlia aproximou-se, ofereceu uma cadeira e, antes que Helena pedisse, já trazia um copo d'água. Era uma cena pequena, cotidiana e, por isso, poderosa. Mostrava que o sistema reagira. No final do balcão, Patrícia apareceu, não por acaso. Ela havia procurado um processo de recolocação profissional e, como parte da decisão de reabilitação social, buscara participar do programa de treinamento oferecido externamente. A reabilitação não anulava a demissão, mas mostrava a possibilidade de recomeço. Patrícia entrou timidamente, com o olhar buscando desculpas que as palavras não alcançavam. Quando viu Helena, o rosto dela se constrangeu. Helena, disse Patrícia com a voz embargada, eu queria pedir desculpas. Não justifica o que eu fiz. Fui infantil, insensível e cruel. Aprendi muito nos últimos meses. Sinto muito. Era um pedido simples, mas verdadeiro. Não havia justificativas grandiosas, apenas reconhecimento. Uma frase que, naquele momento, reunia vergonha e arrependimento. Helena olhou para Patrícia por alguns segundos que pareceram longos. Havia, na filha dela, um olhar atento ao desfecho. Mariana observava a cena do canto, dizendo nada, como quem confia na dignidade do tempo. Eu agradeço a sua desculpa, respondeu Helena com firmeza serena, e fico feliz por você ter buscado aprender. Mas o que percebo é que o importante é que isso não se repita com ninguém. Aprender é bem-vindo, mas é preciso também que você se comprometa a cuidar dos outros. Patrícia assentiu, os olhos molhados. Havia humildade no gesto, uma promessa de mudança. A reconciliação não foi dramática nem forçada. Foi uma troca natural e concreta. Helena aceitou a palavra, mas também estabeleceu um limite. Não era perdão que restaurava automaticamente tudo. Era um passo para frente. Para Helena, perdoar não significava esquecer, e sim escolher não manter o rancor como energia principal.
A transformação, se real, seria medida pelo comportamento futuro. Os frutos da mudança começaram a aparecer em indicadores que, para além das emoções, registravam impacto. A taxa de satisfação dos clientes daquela agência subiu de maneira consistente. Houve redução nas queixas por tratamento desigual. E o número de colaboradores que participava de treinamentos formativos aumentou. Esses números não explicavam tudo, mas confirmavam que políticas e atitudes, quando implementadas com seriedade, geravam resultados palpáveis. Além disso, outras agências aprenderam com o caso. A regional promoveu encontros para compartilhar o processo de revisão de condutas, e a pauta do respeito passou a figurar em reuniões de diretoria. A repercussão foi discreta, sem alarde midiático. Preferiu-se trabalhar as mudanças de dentro para fora, transformando práticas e rotinas. Com o tempo, Mariana visitava a agência de vez em quando, sem alarde, para acompanhar os avanços. Não queria exposição, apenas garantir continuidade das ações. Ela conversava com clientes, ouvia relatos e, de modo prático, encaminhava ideias de processo que pudessem reforçar o compromisso da instituição com a dignidade humana. Em um desses encontros, ela sentou-se ao lado de Helena, num banco do salão, e falou com ternura e pragmatismo. Mãe, obrigada por ter me chamado. Sei que foi difícil. Sua atitude não foi vingança, foi uma busca por justiça. E justiça é cuidado, disse Mariana. Helena sorriu, um sorriso leve que vinha de algo profundo. Eu quis que não passasse em vão, respondeu ela. Queria que alguém visse e que as coisas mudassem para outros. A resposta de Mariana foi um aceno. Havia nela a percepção de que as grandes transformações nascem de pequenos atos, de coragem, de quem decide ser testemunha. A história de Helena virou, na voz de muitos, exemplo de que dignidade não se negocia. Ao final daquela manhã de visitas, Helena saiu da agência com a sacola de feira, agora um símbolo do que havia sido corrigido. As pessoas que passavam ao seu lado, por vezes, olhavam com um respeito que antes lhes faltara. Não era vaidade, era o reconhecimento de que uma vida, qualquer vida, merece atenção. A lição, porém, não se limitou à agência. Muitos clientes relataram ter passado a prestar mais atenção nas pequenas injustiças do dia a dia. Alguns funcionários de outras unidades procuraram a regional para sugerir programas semelhantes. O efeito foi multiplicador, não por espetáculo, mas por exemplo. Algumas semanas depois, um pequeno grupo de clientes foi convidado para uma mesa de diálogo promovida pela agência. Entre eles estava a mulher que intercedera por Helena no dia em que tudo começara. Ela contou, com poucos detalhes, como se sentira ao ver o desdém. Fiquei com vergonha de não ter feito mais, disse. A conversa foi franca e humilde. A agência abriu espaço para ouvir, para aprender e para reconstruir confiança. Um painel no corredor passou a exibir sugestões e comentários dos clientes. Um gesto simbólico, mas eficaz. Dar voz a quem antes fora apenas um número. Para Helena, a experiência deixou marcas distintas. Não se tratou de uma vitória pessoal ostentativa, e sim de confirmação de um princípio, que o respeito é um bem que se compartilha. Ela continuou a viver sua rotina simples, com os temperos na sacola de juta e os passos medidos pelas dores nos joelhos, mas andava com a sensação de que havia feito o que devia. Mais do que isso, a história mudara sua relação com a instituição, e a instituição mudara algo em si mesma. Ao conversarem, muitas pessoas perguntaram a Helena se ela havia sentido desejo de se vingar ao telefone. Ela respondia com calma: não, eu queria ser ouvida, e queria que aquilo que aconteceu comigo não virasse normal. Às vezes é preciso chamar quem pode abrir as portas. A frase era prática e ética, e nela havia um ensinamento que ecoava. A denúncia não é por si só um ato destrutivo, pode ser ato de cuidado. No plano institucional, as medidas perduraram.
Foi criado um comitê de ética local, com representantes de clientes e funcionários, encarregado de acompanhar o cumprimento das novas diretrizes e de promover iniciativas que estimulem a empatia no atendimento. A matriz também reforçou os canais de reporte e deu apoio para agências que precisassem implementar mudanças semelhantes. A cultura, claro, não se transformou de um dia para o outro. Cultura muda com insistência, com repetição e com exemplos. Meses mais tarde, em um encontro que reuniu clientes, funcionários e representantes da regional, Mariana falou sobre o caso sem exibir um pedestal. Reconheceu falhas, compartilhou os passos adotados e lembrou que a instituição não estava acima do risco de erro, mas tinha a responsabilidade de responder. Havia, no tom dela, a clareza de que liderança exige correção quando se erra. Para os que acompanharam a trajetória de Helena, o desfecho foi, ao mesmo tempo, simples e profundo. Uma mulher idosa, com um saquinho de verduras, havia mostrado que dignidade é algo que merece defesa. Sua resposta não foi furiosa, foi firme e prática. E isso gerou repercussões que ultrapassaram as paredes daquele banco. A reconciliação com Patrícia, quando aconteceu, foi discreta. Não foi um abraço polido diante de câmeras, mas um encontro de duas pessoas que entenderam que a vida, às vezes, exige assumir responsabilidade e buscar reparação. Patrícia encontrou um novo caminho profissional, agora orientado por experiências que a marcaram. E sempre que podia, ela contava aos colegas o que aprendera. Que comentário maldoso raramente surge sozinho. É fruto de um contexto que pode e deve ser mudado. No fim, a agência 047 não foi a mesma que riu da mulher idosa. Tornou-se um caso que serviu como exemplo para outras unidades. Pequenas ações podem produzir grandes mudanças quando lideradas com seriedade e empatia. O que começara como um riso abafado transformou-se num movimento de correção e aprendizado. Helena, em suas conversas com a filha, mantinha um tom prático. O que me conforta é ver que ninguém fingiu que nada aconteceu. E que agora há menos espaço para quem pensa que um sorriso pode valer mais do que respeito. Mariana, por sua vez, sabia que a batalha por justiça não se vence em um só episódio, mas aceitava a responsabilidade. Transformar desconforto em política concreta. E política concreta em hábito nas rotinas diárias. Na última cena que deixou marca, Helena entrou na agência com crianças ao redor, netos de vizinhos que, curiosos, vieram ver a tia que ensinou o banco a ser melhor. Ela sorriu para os pequenos e disse, quase em segredo, nunca deixem que o riso de quem não conhece sua história apague sua dignidade. Vocês têm o direito de ser tratados com respeito. E, ao sair, deixou uma mensagem simples que poderia ecoar em muitos lugares. Dignidade não se negocia. Se esta história tocou você, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa ouvir que o respeito é um direito de todos. Conte nos comentários se já presenciou algo parecido e como agiu. Às vezes, a coragem de um é o começo da mudança para muitos.